Como podemos falar uma palavra boa na hora certa? Bem, uma das coisas que podem nos ajudar foi escrita por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Veja o que Paulo disse: para que não houvesse divisão no corpo, mas para que os membros tivessem o mesmo cuidado uns com os outros. Veja essa frase: o mesmo cuidado uns com os outros. Na versão interlinear, a palavra grega significa literalmente ter ansiedade uns para com os outros. É muito interessante que a mesma palavra traduzida por ter o mesmo cuidado uns com os outros foi usada por Jesus no Evangelho de Mateus, quando disse que não devemos ficar ansiosos com nada. Parece haver uma contradição aqui, não parece? Jesus disse para não ter ansiedade e Paulo disse para estar ansioso uns para com os outros. Como explicar isso? Bem, fica claro que essa palavra tem sentidos diferentes em contextos diferentes. É errado, da nossa parte, estar ansioso por coisas materiais, principalmente se isso mostra que estamos com pouca fé. Mas é correto ter ansiedade ou mostrar interesse genuíno, o interesse de coração que nos leve a ajudar nossos irmãos. Se você abrir em Filipenses, vai ver que Paulo usa novamente a mesma palavra grega quando descreve como Timóteo era. Filipenses, capítulo 2, versículo 20. Aqui diz: pois não tenho a nenhum outro de disposição igual a dele, que cuidará genuinamente de vocês. Essa expressão, cuidará genuinamente de vocês, esse cuidado, é a mesma palavra grega usada em ter ansiedade uns para com os outros, e a mesma usada em Filipenses 4, 6, sobre não ficar ansiosos por causa de coisa alguma. Bem, você deve estar pensando, mas o que tudo isso quer dizer? É a mesma palavra grega, mas não devemos ficar ansiosos. Mas devemos ter ansiedade uns pelos outros? Bem, talvez possamos ilustrar isso com a palavra ciúme. Normalmente, essa palavra tem uma conotação negativa. Mas, em algumas situações, o ciúme pode ser correto ou ter uma conotação positiva. Por exemplo, imagine uma esposa ou marido que descobre que seu cônjuge está envolvido romanticamente com alguém. Bem, eles não deveriam sentir ciúmes? Se não sentir, alguma coisa está errada, não está? Então, nesse caso, o ciúme tem uma conotação positiva. Da mesma forma, é errado estar ansioso com coisas materiais, tentando progredir nesse mundo. Mas é correto ter uma ansiedade positiva ou uma preocupação sincera uns com os outros. Bem, então como seria essa preocupação positiva ou sincera? Primeiro, vamos dizer o que ela não é. Em 1 Pedro 4,15, você pode ler isso depois, mas eu tenho certeza que você se lembra do texto. Diz que não devemos ser pessoas intrometidas. Então, não significa tentar saber todos os detalhes da vida de uma pessoa. Também em 1 Timóteo 5,13, fala sobre os tagarelas, intrometidos nos assuntos dos outros. Então, se nossa preocupação chegar a esse ponto, isso seria negativo. Não seria correto, não concorda? Então, como podemos mostrar uma preocupação sadia ou positiva uns com os outros? Bem, por muitos anos, a Sentinela tem nos ajudado com isso. Talvez poderíamos dizer que há 4 coisas que podemos fazer para mostrar nossa preocupação sincera. A primeira coisa é ter interesse pessoal pelos outros. Isso quer dizer ter um interesse sincero, não apenas perguntar "Oi, tudo bem?" e nem esperar a resposta, mas saber mesmo como estão e mostrar nossa preocupação sincera. A segunda coisa é prestar atenção ao que nossos irmãos dizem ou fazem,
e procurar motivos para elogiá-los e animá-los. Então, procurar motivos para elogiar os nossos irmãos é uma segunda forma de mostrar interesse sincero. A terceira coisa, inclusive isso foi comentado no texto de hoje, é procurarmos ver se os nossos irmãos têm potencial para melhorar. Nós podemos nos lembrar do exemplo de Barnabé. Lembra que Marcos decepcionou tanto a Paulo quanto a Barnabé na sua primeira viagem missionária. E mesmo assim, Barnabé não desistiu dele. Lembra? Ele viu o potencial de Marcos. Ele tinha a capacidade de fazer melhor do que aquilo, de ser mais usado no futuro. Então, Barnabé encorajou Marcos, e nós sabemos qual foi o resultado, não é? Marcos foi bem usado mais tarde, não apenas por Barnabé, mas também por Paulo. E, é claro, teve o privilégio de escrever um dos evangelhos que contam a vida de Jesus. Veja, que privilégio! Então, assim como fez Barnabé, nós também queremos olhar para os mais novos, enfim, para todos, procurando oportunidades para o crescimento, e daí animar nossos irmãos a se esforçarem para fazer mais para Jeová. O quarto ponto que gostaríamos de lembrar é a necessidade de mostrar que confiamos nos nossos irmãos. O apóstolo Paulo deu um bom exemplo nisso. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Lembre-se, Paulo estava escrevendo para os cristãos hebreus. Ele citou muitas coisas aqui que eram negativas. Por exemplo, alguns se distraíram com o mundo e pararam de adorar a Jeová. Outros permitiram que seu coração endurecesse. Alguns que aprenderam a verdade eram muito imaturos, como que precisando do leite da palavra. Era como se não se alimentassem direito dos ensinos de Jeová. Então, ao pensar nessas coisas, Paulo poderia ter ficado bem negativo com eles. Mas veja em Hebreus, capítulo 10, versículo 39, o que Paulo escreveu para seus irmãos. Hebreus 10, 39. Ora, nós não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para preservar a vida. Que comentário positivo, não foi? E feito a pessoas que possivelmente estavam negligenciando ou deixando de fazer a coisa certa. E veja que interessante também, Paulo se incluiu quando disse, nós não somos dos que retrocedem. Ele se incluiu no assunto. Como Paulo podia mostrar tanta confiança, mesmo escrevendo para pessoas que precisavam de tanto conselho? Bem, a Sentinela explicou isso com 2 pontos. Primeiro, Paulo se esforçava para ter o mesmo ponto de vista de Jeová Deus. Jeová, quando olha para humanos imperfeitos, vê o nosso potencial. Ele confia que, se nós quisermos fazer o que é correto, com a ajuda dele, nós vamos conseguir. O segundo ponto é, Paulo confiava no Espírito Santo. Ele percebeu que, com a ajuda do Espírito Santo, qualquer um de nós pode receber o poder além do normal e pode vencer todos os desejos errados e problemas. Então, essas 2 coisas, o desejo de Paulo de imitar a Jeová e acreditar no poder do Espírito Santo, o ajudaram a confiar e ser positivo nos tratos com os irmãos. Então, como podemos falar uma boa palavra na hora certa? Bem, nós precisamos ter um interesse sincero pelos nossos irmãos. Não significa sermos encheridos ou nos intrometermos nos assuntos pessoais deles. Você se lembra dos 4 pontos? Termos interesse sincero, procurar motivos para elogiar, vermos seu potencial para fazer melhor e mostrar confiança. Se fizermos isso, estaremos mostrando interesse sincero uns pelos outros.